horas. Bom dia. Entendi. Bom dia. Tá bom. Tá? Vai ficar disponível, gente, o teste na plataforma de segunda-feira, dia 9, a partir das 11 horas, até dia 10, terça-feira, às 11 horas, né? Deixei um espaço aí para dar tempo de todo mundo fazer, né? Então, só 5 questões, está bem fácil, só do capítulo 11, está bem tranquilinho. Nós até fizemos, né, a revisão através do jogo, né, do capítulo 11, então, está bem tranquilo. Acredito que muita gente aí vai tirar boas notas, uma boa nota, né? Só tem um problema é quem não apresentou nenhum trabalho, né? Quem faltou no dia e tal, né? Aí é um caso. Mas os demais que todos apresentaram, está tranquilo. Acho que nós vamos comer. Fala. Peraí. Hoje a gente vai ver um joguinho? Jogo? Hoje não. Deixa eu pegar a minha garrafinha d'água. Vou deixar para a gente fazer um jogo com conteúdo que a gente já fez até do capítulo 11. Vou fazer do capítulo 12, né? E talvez algumas questões também do capítulo 11. Bom, gente, então a gente não pode ficar toda a vida esperando, né, os demais entrar, senão não vai dar tempo, né? Então vamos para o nosso trabalho. Espero que todos estejam com o seu livro na mão. Oi, Ju. É assim mesmo, no sábado quase ninguém entra. Imagino. Se durante a semana já é difícil, imagina sábado. Ô, professora. Mas hoje é o último sábado. Amém. Não aguento mais acordar cedo no sábado. Hoje é o último sábado. É assim de aula, não vai ter mais, acabou. Eu achava que eu ia perder a hora. Porque pra mim parecia que estava demorando. Eu coloco o celular para despertar 6 horas. Hoje eu botei 6h40. Ó, mas antes das 6 eu já estava até acordada. É um problema. Dá até a raiva. O professor coloca o meu na hora da aula. Vamos, então, ao nosso conteúdo. Vamos continuar. Oi, Paulo. Eu vou dormir 1h30. Não entendi. Eu fui dormir 1h30 da manhã. Não entendi, Paulo. Ele falou que foi dormir 1h da manhã. Nossa, que coisa, hein? Que coisa. Então, vamos lá, gente. Olha, nós já começamos na quinta-feira na página 298, né? Certo? Dá uma olhadinha aí. Página 298. Aí, escrevi até no chat. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Dá continuidade aí, que essa semana a gente chega ao fim do capítulo. Bom, vamos lembrar que estamos no período, mais uma vez, que essa divisão da história, ela é apenas para fins de estudo, para dividir uma parte, para se estudar, porque não tem como a gente trabalhar da pré-história até os dias atuais, né? Então, alguns pesquisadores, há algum tempo atrás, fez essa divisão. E aí, a gente estuda por parte. No ensino médio, vocês também vão ter divisões. A gente vai estudar a mesma coisa?
alguns assuntos, sim, mas buscando outras informações, tá? Só para lembrar aí. Então, estamos no período medieval, né? Aí falamos do feudalismo, como é que ele vai se formar, né? Nós vimos que os povos germânicos foram entrando dentro do Império Romano e foram começando a trabalhar e foram procurar trabalho também nas áreas rurais, aonde os grandes nobres, né, tinham terras imensas. Então eles foram para essas grandes terras, que na verdade são chamadas de feudos. Professora, Meu áudio está travando? tá muito. Aham, pra mim Oi? também. Tá, tá ruim, gente. Tá? A sua câmera também tá travada. Eu não sei. Claudete, para mim tá Deixa perfeito. eu- A imagem, o áudio, tá tudo normal para mim. Aguarda um minutinho. Pra mim, Eu a vou câmera do secundário já travando. sair e entrar de novo, tá? Sim, pra mim a câmera também estava travando e o som travando. Claudete, Aí. Pra mim não. Claudete, Ela saiu. Olá, gente. Voltei, tudo bem? Agora não tá travando mais. Tá bem agora? Tá bom. Tá tudo bem agora? Estão me ouvindo melhor? Pra mim tá. Sim, farinha láctea com biscoitinhos Bom, de... Branco, seu microfone tá ligado. então vamos lá. Estão vendo a tela? O slide? Não. Não, né? Então deixa eu ir lá para compartilhar, porque quando eu saio assim eu tenho que compartilhar de novo. Enquanto meu filho não der uma olhada aqui no meu computador, não vai dar certo. Ele tá meio estranho. E agora? Agora tá, né? Agora tá. Ah, que bom. Estando aí, né, gente? Vamos, não podemos esquecer disso, né? Olha o nosso baúzinho da memória, né? Os povos bárbaros, os povos germânicos, né? Bárbaros era o apelido deles. Conforme eles foram entrando pela fronteira do Império Romano, eles foram passando também para trabalhar nessas terras. E eles foram procurar chamada de feudos. Então, vamos lá, não podemos esquecer essa informação, hein? Grandes terras chamadas de feudos, ok? Ok. Sim? Sim. Ok. Ai, gente, me responde, Ok. senão eu penso que eu não estou falando, Mas eu falei, tia. senão eu penso que eu não estou, caiu a Tia, mas linha eu alguma coisa, falei. tá? Ok. Então, Professora, tá. Professora, sua câmera tá travando. Oi? Sua pra mim Sim, câmera. naquela tá hora. voltando a Ah, travar. tá. É porque tem gente que fala assim meio longe, talvez, Hã? Pra mim também tá voltando a Tá travar. voltando a travar. Pra mim tá travando a câmera. Agora desligou. Pra mim tá tudo Ah, travado. meu Deus. Ah, pode ser.
Justo na hora de tia Claudete. Hoje o meu filho vai ter que dar. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Hoje meu filho vai ter que dar um jeito aqui. Está acontecendo alguma coisa estranha no computador. Eu já não estou conseguindo entrar pelo outro modo que eu entrava, mas vamos lá tentar de novo. Não, comunicação não? O Não, sinal de internet? eu entro pelo notebook. Gente, então vamos lá. Se por acaso acontecer de cair novamente, deve ser porque eu estou compartilhando a tela. Se isso acontecer, tá bom? Vamos combinar dessa forma. Ok? Só vocês me responderem que estão me ouvindo. Ok. Sim? Ok. Só deu uma travada no início, mas depois ficou bom. Sim, gente, alguém me responde, tá todo mundo. Ok. Oi, Professora, professora. vi o que a senhora falou. Ué. Ela Ih, ela saiu. caiu. Que viagem é essa, velho? Caiu? Eu acho que é o sinal de internet Oi, dela. gente. Deve ter ficado. Oi, gente. Calma Oi. aí. Olha só, vou fazer o Oi. seguinte: eu vou dar aula sem compartilhar a tela, tá? Vocês vão acompanhando no livro. Aí, na terça-feira, aí eu passo os slides de novo, tá bom? Eu vou pedir meu filho hoje para dar uma olhada aqui, o que está acontecendo aqui, entendeu? Não é a internet que está caindo, não, que o sinal permanece o mesmo. É alguma coisa no computador, tá? Então, para não dar ruim agora, eu vou ficar falando para vocês. Fala, Paulo. É porque assistindo a aula com slide é mais fácil. Eu pra sei, entender. meu amor, mas acontece que você está vendo que quando eu estou compartilhando, está perdendo o sinal. Tem alguma coisa errada nessa estrutura aí. Por isso que eu disse que não é a internet. Tá bom? Sim. Aí eu passo, Paulo, novamente os slides na terça-feira. Antes da gente prosseguir, eu passo. Tá bom? Aí a gente revê. Tá bom, gente? Tava tudo organizadinho ali, mas toda hora que eu compartilho, tá dando ruim. É só ficar aqui mesmo, não tem jeito não. Bom, gente, então, vocês estão... Página 298. Oi, Ju? Página 298. Isso, 298. Todo mundo pegou o livro, gente? Pega o livro aí, pelo menos, para acompanhar. Já tá na minha mão e já tá na página. Isso. Então tá. Colocando aí mais uma vez esse período, né? Que eles, os povos germânicos, vão procurar trabalho, né? Nessas áreas romanas, e aí eles vão procurar na área rural. E esses donos dessas grandes terras, que vão ser chamadas de feudo, né? Nós vamos nos habituarmos a chamá-las de feudo, né? E nós vamos ter o dono do feudo. Alguém lembra? Eu cheguei a falar na quinta-feira. Como era o nome do dono da terra? Senhor Feudal. Seu feudal. Isso. Feudal.
Isso, muito bem. Os mãos fechadas. Turma boa que tia. presta atenção é outra coisa. Então, gente, Os mãos fechadas. Mão de então, vaca. Deixa eu dar uma que é isso, gente? Para com isso. Olha só, então nós vamos ter aí o senhor feudal que vai ser o dono dessa imensa terra. Eram terras muito grandes, realmente. E aí, dentro dessa, eu cheguei a mostrar para vocês o feudo, né? A área do castelo, né? Ah, eu até separei, gente, uns castelos lindos que existem até hoje desse período aí em vários lugares da Europa. Eu separei 3 especiais, assim, maravilhosos, mas eu passo para vocês na terça-feira, tá bom? Bom, e aí nós vamos ter os castelos, né? A gente tem aqui no livro de O vocês. principal é o da rainha, né? Oi? O principal é da rainha da Inglaterra. O da Rainha da Inglaterra não chega a ser exatamente um castelo medieval, né? O castelo medieval, ele tem uma característica, né, diferente, tipo essa que a gente tem aqui no livro, né? E esses castelos que eu peguei uma relação eu peguei os 10 mais, vamos dizer, destacáveis castelo europeu. E peguei 3 desses 10 para mostrar a vocês. Muito lindo. Eu vou mostrar na próxima aula, tá? Vai estar tudo ok. E aí eu vou mostrar para vocês que construções belíssimas, né? Então, a gente tem aí essas construções da casa do senhor, né? Que era gigantesca, era um castelo, um palácio cheio de repartições, de cômodos. E no castelo trabalhava os servos. Os servos, eles vão servir o senhor feudal. Por isso, servo. Então, o servo vai ser aquele que vai trabalhar lá na agricultura, né? Ele vai trabalhar lá no campo para o senhor feudal. Lembra que eu falei? Em troca de um lugarzinho para morar. Esse servo, se você perguntar assim, professor, o servo é o camponês? Sim, é aquele que trabalha no campo. Tá bom? Tia, Oi. eu estava falando com o João Pedro no WhatsApp sobre isso. Aí o João Pedro, vou pedir demissão, não dá não, nem recebo. Ah, sim, dos exemplos que eu falei, né? Tá certo. Então a gente precisa guardar essas pequenas informações. Então, o servo é aquele que vai trabalhar na área rural, também pode ser chamado de camponês, né? Eu tenho mais um hábito de chamá-lo mesmo de servo. Então, o servo vai trabalhar na agricultura do senhor e vai trabalhar algumas vezes, vão ter aquelas pessoas que irão trabalhar. Espera aí, João, vamos parar aí com essa brincadeira. E vão ter aquelas pessoas que irão trabalhar dentro do castelo, como se fossem empregados, né? Então, alguns trabalham dentro do castelo, fazendo a comida, fazendo a limpeza, né? Cuidando de toda a arrumação do castelo, e a maioria vão trabalhar na área rural. Na página 299, nós temos aí a divisão da sociedade, né? A gente tem 3 imagens aí mostrando a divisão da sociedade. Gente, olha só, a gente tem o costume de falar que na sociedade ela não estava dividida em classes sociais, mas sim em estamentos, tá? Aqui no livro de vocês até nem vem colocando isso, mas só para dar informação, né? Aquele detalhe que sempre eu falo para vocês, que vocês poderão encontrar em outros livros, em outras leituras, em sites, né? E aí ficar pensando o que é isso. Então, se vocês verem falando, a sociedade medieval estava dividida em estamentos, é a divisão como ela estava. Por que estamento? Vamos só pensar na palavra. Estamento
comportamento é de estático. Vocês sabem o que é uma coisa estática? Não. Ninguém sabe? Quando falou estático, eu lembrei da estatística de números. Estático, olha só, estático quer dizer parado. Estático. Você está estático, está imóvel. Tá? Então, por que se diz que a sociedade é estática? Porque quem é de vamos dizer, de uma classe social, não troca de classe social. Por exemplo, hoje... Entendi. A gente, hoje, né, nós temos o quê? De repente, alguém ganha na Mega Sena, muda de classe social, vai para a classe social alta, né? Ficou rico. Ganha uma profissão boa e ganha bastante. Uma profissão boa, pode se desenvolver bem, né, acumular riquezas também. Então, o que a gente precisa entender? Que nesse período medieval, gente, não se mudava de classe social. Vamos dar um exemplo, vamos dar mais exemplos. É o que, Paulo? Ainda bem que isso acabou. Olha só, aí nós vamos ter a nobreza, que é a primeira, né? A nobreza, aí grupos de senhores feudais, né? Donos das grandes terras. Então, nós vamos ter aí os senhores feudais que fazem parte da nobreza. Ó, tá lá em cima. Nós não vimos as classes sociais dos povos antigos, que até a gente forma muita pirâmide da sociedade, né? A gente colocou o faraó, os sacerdotes, os outros. Então, a gente está, no caso, a nobreza é aquele que está lá na parte mais alta da pirâmide da sociedade. Depois, um pouquinho só embaixo, vem o clero, a segunda imagem que vocês têm aí. O clero, a gente também vai habituar a chamar os membros da Igreja Católica de clero. Clero, toda vez que... Ó, gente, ó, baúzinho da memória, hein? Toda vez que a gente falar de clero, já sabe que está falando de pessoas da Igreja Católica. Os padres, bispos, papa. Então, é o clero da igreja. Tipo, todo mundo que frequenta a Igreja Católica? Oi? Todo mundo que frequenta a Igreja Católica? Não seria quem frequenta, João, mas quem está na representação. Por exemplo, os padres, os bispos, arcebispo, né, o papa. Esses são os membros que representam a Igreja Católica. Entendeu? Então, esses estão compostos nessa classe social do clero. Então, o clero é isso. Até hoje, talvez vocês não escutem, mas a gente ainda fala, até mesmo quem, no caso, é católico, vai a uma missa, alguma coisa, às vezes o padre fala, todo o clero da igreja, ele às vezes ainda usa esse termo, né? Porque o clero é a igreja, são as pessoas que estão na igreja, que estão tendo uma função dentro da igreja. Então, gente, ó... Que nome? Oi? Que nome? Nós vamos ver, ó, que eu estou fazendo, ó, nobreza, clero. Os dois vão estar, ó, sempre juntos. Nós vamos ver mais à frente aí. Tá? A nobreza está na sala do seu pai. Por que a gente vai falar que eles estão sempre juntos? Porque os nobres vão fazer, olha isso, gente, os nobres vão fazer doações de parte de terra que eles têm, né, para a igreja. E a igreja vai, na hora de fazer a sua cerimônia religiosa, né, a sua missa, ela vai dizer para as pessoas, principalmente para os servos, ela vai colocar que Deus escolheu eles para serem servos.
Por quê? Eles fazendo isso, gente, uma coisa muito importante, vamos dizer, uma das coisas mais importantes nesse período, é o medo que as pessoas tinham de que se falasse que Deus poderia ficar aborrecido com uma pessoa. Eles tinham esse medo, né? Então, eu não posso fazer nada que o padre diz que é para eu tenho que fazer daquela forma. Se eu não fizer, Deus pode me castigar. Então, era mais ou menos isso. Isso aí gente, é como eu falei nessa semana, isso era a igreja cristã católica nesse período medieval. Depois vão haver muitas mudanças. Ano que vem, nos conteúdos que trabalharmos, vocês vão ver que as mudanças que vão aparecer, tá? Então, nesse período, era dessa forma. Então, vamos pensar, já sabemos que o feudo é enorme. O feudo vai ceder, o dono do feudo vai ceder uma partezinha para a igreja. Lá dentro do seu espaço enorme, vai ter um pedacinho ali que ele vai doar para a igreja. Aí vai ter uma construção de uma igreja ali. Cada feudo vai ter uma igreja pequena, né? Mas vai ter. Por quê? Porque o padre, isso até aparece muito em filme. Lá, uma vez por mês, ele vai naquele feudo. Vamos lá, senhor João Pedro, você é um senhor feudal, você tem grandes terras e você doou para a igreja um pedacinho de terra. E você vai construir ali uma igreja. E aí, para que os seus trabalhadores, os seus servos fiquem bem, porque nós vamos conhecer, gente, nós já vimos que o servo não ganha salário. Já não falamos disso? Uhum. Hein, gente? Tá dormindo, povo? Então, ele não ganha salário. Ele ganhou um lugar para ele morar e cultivar os seus produtos. Aí, parecia que estava tudo bem até aí, não ganha salário, mas tem onde morar, tem onde plantar, beleza. Mas daquele bocadinho de terra que ele tem para plantar, para ele mesmo comer, ele vai ter que pagar para o senhor João Pedro, vamos supor que eu seja... eu sou um servo, né? Vamos prestar atenção. Eu sou um servo, trabalho na terra do senhor feudal João Pedro. O que eu plantar para eu comer com a minha família, eu vou ter que tirar uma parte para dar a ele como pagamento. Ué, mas eu não recebo nada, eu não recebo salário nem nada, mas você está morando eu estou morando nas terras dele, então eu vou ter que pagar ainda por estar morando ali. Olha isso. Tá dando para entender, gente? Jonas, Milena? Sim. Se não entendeu, eu volto. Às vezes é meio complicado essa parte aí, mas eu explico de novo. Alguém quer que eu explique novamente? Tá tudo bem, Breno Lima? Sim, professora. Thalita? Tudo bem. Pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem? Então tá. Então, eu trabalho para ele, moro naquele local ali que é dele e vou tirar uma parte para pagar João por estar morando ali. Então, é meio revoltante, vocês não acham? Eu posso ficar muito, né? Eu posso ficar muito aborrecida, né? E me revoltar, eu e os outros servos também. E para que isso, olha só a estratégia, gente, é incrível. Para isso, o que acontecia? Para isso, o que acontecia? Vinha, né, o padre, vamos supor aí uma vez por mês, o pároco, né, que era o padre da paróquia, ele vinha para a terra de João Pedro, né, fazer um dia lá uma missa, uma cerimônia, agradecer a Deus e tal. Aí, ele, no meio do sermão, né, que na missa o padre lê algumas passagens da Bíblia e tal, e depois ele faz o comentário. Ele faz o comentário, né?
E aí, nesse comentário, aí ele vai fazer isso. Ele vai dizer que, vamos supor, que meu amigo Jonas, amigo Jonas, você será o padre, tá bom, Jonas? Ué, mas não era o seu Fedal? Hoje a gente está mudando o exemplo. Tia, mas sempre Tá não bom? se dá bem, tá? Sempre já nós fica na classe alta. Mas não Olha tem tempo só. na cabeça o que tá acontecendo. Hoje, né? Hoje a gente vai fazer o seguinte: Jonas hoje é o padre que vai lá na terra do João Pedro, né? Fazer toda aquela cerimônia, e no meio do comentário, aqui, Maria Raíssa. Maria Ô, tia. Bom dia. Só um instantinho, Paulo, deixa eu só terminar aqui, você fala. Olha só. Então, no meio do comentário, ele vai colocar, porque os servos também iam à igreja. Os servos também iam. Ia o João Pedro, a família dele, e os demais membros do feudo também iam. Aí, o que Jonas iria falar para esse povo que estava ali? Olha, vocês têm que se conformar com essa vida de vocês. Por quê? Porque Deus escolheu vocês para serem servos, trabalhadores. Então, as pessoas ficavam, eu que era o servo, né, vamos dizer assim, nesse exemplo hoje, né, eu vou ficar com medo. Se eu ficar revoltada por ter que pagar o João Pedro, tirar uma parte daquilo que eu estou cultivando para eu comer e minha família, se eu ficar revoltada com isso, Deus vai achar ruim comigo e pode me castigar. Então, eu me conformava naquela vida, eu ficava ali achando que aquela vida realmente foi Deus que escolheu para mim. E toda a família trabalhava ali o tempo inteiro, né? Então, gente, era dessa forma, lembra que eu disse, ó, nobreza, igreja, né, clero, os dois lado a lado. Por quê? Um favorece o outro. O nobre doa a terra e a igreja faz com que ninguém se revolte. Lembra só um minutinho. Lembra da revolta dos escravos em Roma? Sim. Eu lembro de Roma e também lembro as coisas. Então, nós vimos que os escravos acumularam tantos escravos que houve uma revolta muito grande, né? Que a gente até destacou Espartaco, que foi um dos escravos que lutou bravamente aí o tempo inteiro. Sim. Então, para que não houvesse uma revolta dos servos, a igreja vinha e falava isso. Então, você é escolher. O nobre, o João Pedro, o senhor feudal, Deus escolheu ele para ser senhor feudal. Eu, Claudete, sou uma serva. Deus me escolheu para ser serva. Então, eu tenho que seguir sempre naquela minha vida, porque foi a vida que Deus escolheu para mim. Então, era isso que a igreja falava. Pelo amor de Deus. Fala, Juliana. Padres safados. É o jogo, Né? o jogo de interesse, né? Ô, Gente, o tia, interesse. Mas Olha se o só, feudal quisesse atacar, eu duvido que eles iam fazer alguma coisa para defender os coitadinhos. Eu vou dar salário nele. João Pedro. se o João Pedro fosse atacado, é isso? Não, eu duvido que, tipo assim, chegava lá que ia atacar os da classe mais baixa. Aí duvido que o padre ia interferir falando, não vai não, isso e aquilo. Uhum. É isso mesmo. É? Então, E também ia falar que era para dar salário uma melhor condição. não, porque o João Pedro ele não ia falar isso, porque, gente, era o momento, aquele momento era dessa forma, né? Ele adquiriu o João Pedro. Nós vamos falar de um outro assunto aí nessa semana agora que entra. Nós vamos falar de um outro assunto que vocês vão ver uma outra atitude da igreja que vocês vão ficar assim, né? Tipo, boca aberta. Caramba! Então, são atitudes tomadas
na igreja nesse período. Porque as pessoas, gente, por mais que estivessem na igreja, as pessoas que eu digo, o clero, tá? Eles não tinham um conhecimento, um estudo da Bíblia para saber exatamente como agir com as pessoas. Eles não sabiam. Vocês acreditam que nesse período haviam padres que não sabiam ler e escrever? Não entendi isso. Tiveram uma ideia de fazer uma igreja e escolheram qualquer pessoa. Não, porque a igreja... eu falei de monges, os monges que viviam nos mosteiros... Não, então é porque eu falei isso na outra turma. Lá, a igreja tinha os mosteiros. Os mosteiros eram fora da cidade, bem distante da cidade mesmo. Aí, esses mosteiros eram onde se colocavam as pessoas que iam iniciar a sua carreira religiosa, né? Tipo, o jovem que ia ser colocado lá. Gente, muitas vezes, os pais é que colocavam os filhos lá. Por quê? Se não arrumou, vou dar um exemplo. Peraí, Paulo. Supondo, os pais de Paulo Vitor, né? Paulo Vitor já é jovem, já tem, vamos supor, 15, 16 anos, e não arrumou nenhum casamento interessante com uma filha de um outro nobre, para já tratar do casamento. O casamento era trato já, gente, desde criança, muitas vezes. E aí, ele não conseguiu, os pais de João Paulo Vitor não conseguiu. O que vai fazer? Vai levar Paulo Vitor e vai botar lá no mosteiro. Vai botar ele lá. Se ele tem vocação para ser padre ou se não tem, não interessa. Vai pegar ele, vai botar lá, ainda vai dar uma quantia para o mosteiro, tipo, vai fazer um pagamento para deixar ele lá. Olha a situação. Para eu me esforçar, não? Oi? Poderia me dar uma quantia para eu me esforçar. Você indo para lá, Paulo Vitor, você iria ficar lá. Ia ficar lá a sua vida toda. A não ser que você conseguisse fugir de lá. Seria isso, né? Mas é para vocês terem a ideia... João, desliga um pouquinho o microfone que está dando som aí. Minha família não ia andar naquela época. Oi? Minha família não ia andar naquela época. Ah, sim. Então, gente, olha isso. Então, é para vocês só terem a noção, né? Porque esse capítulo que fala logo do feudalismo, ele tem muitos itens a ser abordado. Só que no livro, ele colocou os pontinhos principais, né? Então, mas tem muita curiosidade no meio desse conteúdo. E aí, gente, isso tudo eu estou falando para vocês por causa do clero, que o clero, ele vai se unir à nobreza, né? Um da terra e o outro faz o quê? Com que as pessoas pensem como eles. Acabou. Você, depois que saísse da igreja, você iria sair assim. Nossa, tem que continuar a minha vida. Que, na verdade, gente, a vida do servo era terrível. O servo, ele só não era um escravo. Ele não apanhava, ele não podia ser vendido. Mas não tem muita diferença, não, hein? De escravo para servo. A única diferença é essa. Ele não era comprado nem vendido e... ele não sofria aqueles castigos que o escravo negro sofria. Mas, de resto, a vida dele era terrível. Ele não ganhava salário, ele ainda tinha que pagar, tirar parte daquilo que ele plantava para ele e a sua família comer e pagar ao dono da terra. Então, a vida dele era terrível. E outra coisa, o servo só casava-se com o servo. Né? O filho de um servo casava com a filha de outro servo. Não tinha aquelas historinhas que a gente conhece da moça pobre casar com um homem rico. Né? Aquelas historinhas. Novela de Cinderela. Né? Então, não rolava isso. Né? Então, nesse período, nobre só casava com outro nobre.
Que O servo errado. só casava com o Que servo. errado. Muito errado, muito Que errado. errado. Mas o momento Então, era eles dessa eram de forma. tudo, né? Então, eles O eram... momento era dessa forma. Olha só, vamos lá. Aí nós conhecemos a sociedade, a nobreza, o clero, Agora, e aí nós temos os camponeses. Aí no último item. Vamos ver aí, Paulo Vitor, lê para a gente aí sobre os camponeses. Tia, pede pra gente jogar no campeonato. Oi? Calma aí. Bom dia, Página 299. Bom dia, Claudete. Bom dia, quem é? Deisimar? Deisimar, tudo bom? Ah, sim. Tudo bem, graças a Deus. Graças Indo. a Deus. Bom dia, alunos. Bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cadê o bom dia mais animado, Bom gente? dia. Cadê bom dia? Bom dia. Bom dia. Esse é o último sábado letivo. Olha Ei! que legal. Viu como é que Ainda bem. Oi, tio. Bom dia. Boa aula para vocês. Fiquem com Deus. Tá, obrigado. Obrigada. Seguindo a batalha. Isso. Então, Paulo Vitor, lê para mim aí sobre os camponeses. Pode fazer um 92, né? Oi? Página 299. Aqui. Vamos lá para assistir um vídeo. Aqui. Aqui. Ali, o último. Os camponeses eram os que trabalhavam na terra e também prestavam serviços aos nobres, vivendo sob sua proteção. Isso, né? Então, os camponeses, vocês podem até escrever a palavrinha servos em cima da palavra camponeses, para não esquecer, tá, gente? Pega aí uma caneta, um lápis, né? Sim. Escrevam aí, ó, em cima da palavra camponeses, servos, que é a mesma coisa, ou camponeses ou servos. Então, nós vamos ter aí essa sociedade, só isso. A gente não falou de escravos, ó, né? Praticamente não tem esse momento aí, não tem escravizados. Então, nós temos na sociedade a nobreza e o clero, né? Que a diferença é pouca de um para o outro, praticamente estão os dois juntos, e depois os servos. Tudo bem com a sociedade? Deu para todo mundo entender? Sim, Casey, tudo bem? Entendeu? Milena? Sim, professora. Ah, tá bom, então. Beleza. Aí, vamos à página 300. Ai, gente, eu estou tão acostumada a dar aula com os slides, fica chato, mas a gente vai só finalizar agora essa parte aí. Página 300. Na página 300, aí em cima, fala ainda da parte da sociedade. Pode. Da parte da sociedade, né? Logo no início. Tem uma partezinha aí em verde, né? O ritual dos vassalos e sucerano, ó. Essa parte aqui. A gente vai fazer um comentário e na terça-feira a gente continua daí, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui sobre essa parte, né? Duas palavrinhas diferentes que vocês ainda não ouviram. Sucerano, vassalo. Ninguém nem tem ideia do que seja isso, né? Nome estranho, tô falando. É, nome estranho, né? Mas a gente aprende, depois que a gente aprende, a gente não esquece. Então, olha só, no segundo parágrafo do texto do livro, dessa partezinha verde, está lá, acompanhe, por favor. Um senhor feudal que fosse dividir o seu território era considerado sucerano. Sublinhe essa frase, ou faça com marca-texto.
um senhor feudal fosse dividir seu território, era considerado suzerano. Ok? Isso. Destacou. Muito bem. E aí, vou continuar. Oi, Ju. É onde? Segundo parágrafo da parte verde, aqui da leitura do livro, ó. A primeira frase, ó. Segundo parágrafo, a primeira frase. Achou? Professora, o que é sucerano? Vamos lá, vou explicar. Você é o senhor feudal, segura aí que eu vou voltar em você. Aí, acompanhando no livro, aí tem, ele concedia parte, ele quem? O sucerano. Concedia parte de suas terras a outro nobre, que ficava conhecido como vassalo. Destaque essa frase também, até vassalo. Destaca ela também. Ele concedia parte de suas terras a outro nobre e ficava conhecido como vassalo. Destacaram? Então, agora que vai vir a explicação, que não é nada difícil, vocês vão entender. Vamos lá. Voltando ao nosso senhor feudal de hoje, que é João Pedro. Então, João Pedro já sabe que ele é dono de uma terra enorme, né? João Pedro, ele é nobre, né? Ele é um senhor feudal, ele é nobre. Ele é um sucerano. Por quê? Ele é dono de grandes terras. E aí, ele vai tirar uma parte, ele já doou uma partezinha da terra dele, pedacinho, gente, pedacinho. Ele doou para a igreja, né? Mas ele vai doar uma parte, vamos dizer aí, para, né, o exemplo de hoje, para Breno Lima. Breno Lima é um nobre, mas ele tem um título de nobreza, mas ele não tem terra. Acontecia, gente, ter o título de nobreza, um duque, um conde, um marquês, mas não ter terra. Então, Breno Lima não tinha terra, tinha o título de nobreza e não tinha terra. Aí, o João Pedro vai tirar uma parte da sua terra e vai fazer uma doação para Breno Lima. Nessa divisão, nessa doação, vamos dizer assim, João Pedro vai ser o sucerano, aquele que doa a terra, e Breno Lima vai ser o vassalo, aquele que recebeu a terra. Aí, não é difícil. Deu para entender? Quer de novo? Né? Então, João Pedro é o senhor feudal, é um nobre, dono de uma terra gigantesca. Ele vai fazer uma doação para Breno Lima. E Breno Lima vai se tornar vassalo. Quer dizer, como vassalo? Ele vai sempre prestar conta do que está acontecendo na terra dele para João Pedro. Então, é mais ou menos... e não é apenas isso, né? Breno Lima vai chegar lá no João Pedro, e aí João Pedro vai falar, olha, estou dando essa parte aqui, estou doando essa parte aqui para você. Não é só assim, não. Tem uma cerimônia, gente. Aí embaixo, eu separei outras imagens lá no slide para mostrar a vocês, ó. Aqui a gente percebe uma cerimônia. Você observa que tem um ajoelhado e o outro sentado. O que estaria sentado seria João Pedro, né? O sucerano que vai doar. E o outro que está abaixado, ajoelhado, seria Breno Lima, aquele que vai receber a terra. Tinha toda uma cerimônia, né? Tipo, né? Um ritual para ser feito isso. O sujeito pegava a espada, né? O João Pedro vai pegar a sua espada, vai colocar... uma coroa, sendo que João Pedro não era feudal. João Pedro era senhor feudal, ele era, vamos dizer que ele era rei do seu feudo. Tá. Ele não é um nobre?
É que eu me Ele é um embolei. nobre. Não, Ele ele é um era nobre, da João classe Pedro é um mais nobre, baixa. pegou feudal. Ele era, é a que eu entendi. Né? Hoje nós estamos no exemplo de hoje. Então, João Pedro vai pegar, vai pegar a espada, vai colocar no ombro, né? Vai colocar aqui no aquela ombro, coisa, né? De bate bate de Breno Lima, e vai falar dessa doação. Às vezes, gente, nessa cerimônia, às vezes tinha até um padre para assistir essa cerimônia de doação. E Breno Lima, olha o detalhe, Breno Lima, que é o vassalo, né, aquele que está recebendo agora, ele vai jurar fidelidade. Jonas uma vez perguntou o que era fidelidade, né, Jonas? Lembra, Jonas? Fidelidade. Eu lembro. Ser fiel, fazer tudo para o bem daquele outro. Então, Breno Lima, na hora que estiver ajoelhado, na hora da cerimônia, vai fazer um juramento: eu juro que vou cuidar bem dessas terras que estou recebendo a partir de hoje. Então, tinha isso. E olha, gente, não era escrito, não, era oral e valia. Tá? Então, vamos lembrar que era ainda... Deve ser mó legal fazer essas a coisas. oralidade, né, professora? Peraí, só um minutinho. Ainda vindo de tradições lá de trás germânicas, esse juramento todo era feito oralmente. Fala, Juliana. É tipo a oralidade, né? Isso, exatamente. Então, não precisava de nenhum documento dizendo que João Pedro está passando terra para Breno, mas todo mundo sabia, e aquilo ali era como se tivesse escrito. Gente, eu digo, de toda coisa ruim que tem nesse período medieval, isso, só um minutinho, Paulo, esse detalhe de que as pessoas falavam e o que a pessoa falava valia, gente, eu acho incrível, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje, muitas vezes, a palavra não basta, tem que estar escrito, tem que estar assinado, com testemunha, registrado em algum lugar, tipo um cartório, alguma coisa desse tipo. Né? Então, nesse período, a palavra que você falava era válida, né? Eu acho isso formidável. E eu acredito, né? Eu ainda acredito na palavra das pessoas. Eu acredito quando o aluno está querendo me dar uma pernada e quando ele está falando de verdade, né, Carmen? A gente já sabe disso, né? Sim, porque quando o aluno quer te dar uma pernada, ele fica meio embolado. Quando o aluno ele não fez porque não deu para fazer, ele não fala embolado e fala meio... Isso, né? Então, eu ainda acredito nas palavras das pessoas, tá? Gente, beijo. Eu não acredito muito não, tia. Oi? Eu não acredito muito não. Não? Poxa, eu ainda acredito. O dia que eu acredito um pouco na palavra da pessoa, tá ruim. Eu acredito um pouco, mas também não acredito muito. Bom, gente, olha só. Eu vou ver um probleminha aqui. Deve ser uma honra danada fazer assim. Eu vou resolver. Peraí, Paulo, um instantinho. Eu vou resolver o problema que está acontecendo aqui comigo e na terça-feira eu coloco os slides para vocês visualizarem, tá bom? Beijo, gente. Acabou. A tia Carmen já está aí. Olha aí, eu aí. Deve ser uma